página dele. Enfim, tem muita gente boa. Mas vamos dar continuidade. Próxima palestra, vou convidar aqui a professora Adivânia Maia, que vai falar um pouco sobre humanização e desafios nos serviços de mamografia. Uma salva de palmas para ela, por favor. Seja bem-vinda, professora. Sucesso aí, arrase. Muito boa tarde a todos. Sou a Adivânia Maia. Sou a moça da mamografia. Para quem não me conhece, né? Essa é a forma, né, que eu sou chamada e que eu sou conhecida e que eu gosto muito. Eu sou a moça da mamografia. Aqui tem algumas moças da mamografia. Tem algumas moças, tem muitas moças da mamografia que estão seguindo também aí, que não puderam vir por algum motivo maior. Algumas me falaram que gostaria muito de vir e não está. Mas estamos aqui. Bem, me apresentei quem eu sou, né? Para quem não me conhece, sou conhecida como a moça da mamografia e eu sou técnica em radiologia, atuo já há uma década aí com raio-x e mamografia digital. E atualmente estou atuando no serviço de mamografia aqui na Policlínica Regional de Serrinha. Eu quero começar a minha apresentação com uma frase que eu gosto muito dela, ela me acompanha assim toda a minha trajetória, né, profissional. E são frases e palavras-chave que foram ditas aqui durante todo o dia que vocês ouviram aqui por vários palestrantes que passaram por aqui e vão ser repetidas novamente por mim. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é sobre isso, né? De nada adianta eu dominar, eu ter todo o conhecimento, se eu não sou humano com quem precisa, que é o outro, né? O humano. E antes de tudo, eu quero falar, né? Porque vivemos um período, né, de pandemia, né? Estamos no pós-pandemia. Então, foi um período muito ruim para todos nós, né? Todos que estamos aqui sobrevivemos à pandemia, né? Somos sobreviventes da pandemia, né? E muitos que trabalharam lá naquela época, né? Na época da pandemia, que estavam atuando, né? Na linha de frente, né? Muito se falou dos médicos, dos enfermeiros, né? Mas pouco se falou do profissional das técnicas radiológicas. Então, tinha um áudio aqui, acabou que não deu certo passar, mas o áudio falava de um profissional que aconteceu agora recentemente no Rio Grande do Sul. Acho que a maioria das pessoas já ouviram esse áudio, né, que fala que o profissional... Lida com essa aí comigo, que eu vou te falar agora. E que ele desiste da profissão. Fala que não quer mais ver, não quer mais estar fazendo o que ele está fazendo, porque ele está num estado emocional muito abalado. Então, a gente não vai julgar, né? Mas desistir, eu costumo ter essa frase, desistir não é opção para nenhum de nós. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas que estão aqui, né, disseram o seu sim para estar aqui, como já foi muito bem falado, mas apareceram N situações para você desistir. Desistir de estar aqui hoje, desistir do curso que vocês estão fazendo, desistir de algo, né, na vida de vocês. E desistir nunca é opção. Então, essa foi a frase que eu prezo muito, que naquela época eu estava ali, né, trabalhando na profissão, exercendo o meu papel ali. Tive que enfrentar, assim como todos nós enfrentamos, aquela crise mundial, né, onde assim, a priorização da saúde mental, todos nós estamos abalados. Então, cada desafio ali, né, que foi acontecendo, desde lá da pandemia até os dias de hoje, é só um degrau para que eu pudesse crescer. Então, foi um grande... Eu lembro que nessa época aqui, eu assisti muito às lives do Ensinar Radiólogos. Então, foi ali minha série ali, eu seriei várias lives, e foi nessa época
e realmente eu ainda assumi, de fato, assim, ainda mais a minha profissão, porque eu abri mão aqui nessa época de minha filha, minha maternidade, ela tinha apenas 2 anos, e minha filha teve que morar na outra cidade com a minha mãe, porque eu tinha que assumir a minha profissão, a minha escolha. Se eu assumisse a técnica em radiologia, muitas pessoas precisavam do meu serviço, então eu estava ali. E falando da humanização, né, no serviço de mamografia, né, hoje eu trabalho com mamografia, e quando eu me vim para, Carlos me convidou, Ivonete me convidou para vir falar sobre algo que eu gosto e sou apaixonada, eu pensei, né, em várias coisas que eu pudesse chegar aqui e falar. Falar sobre incidências, falar sobre vários assuntos, mas eu quis falar sobre a questão da humanização. Justamente por isso, porque nós ficamos muito abalados, né, nós profissionais, a população inteira ficou abalada com essa crise mundial na área da saúde. Então, como nós hoje estamos e como nós hoje nos comportamos pós-pandemia? Como é que está hoje o estado emocional de cada pessoa, de cada paciente e de cada profissional? Então, o nosso diferencial como técnico em mamografia é a possibilidade de detectar uma lesão pequena, beneficiando a paciente, depende e começa do trabalho do técnico. Então, essa é a minha grande autorresponsabilidade. Eu sei da minha importância na engrenagem ali, né? Tanto se fala todos os anos sobre o Outubro Rosa, sobre o mês da conscientização, né, do rastreamento do câncer de mama. Então, eu sei o meu papel principal, porque tudo começa, se tudo começa com o técnico, né? Desde de ter esse profissional, essa capacitação que ele precisa ter. E, mais uma vez aqui, são palavras-chave que vão ser repetidas, porque para mim ser um bom profissional, eu preciso estar capacitado. Então, eu preciso me atualizar. E quem ganha com isso? Todo mundo ganha. Eu ganho como profissional e o meu paciente ganha, porque ele vai ser bem atendido, ele vai ter um bom diagnóstico, e ele vai chegar, né, a um tratamento mais rápido, assim como o colega falou, né, diante de algo que eu faço ali, né, do meu bom trabalho, aquele paciente vai conseguir ser atendido, né, diante dessas circunstâncias que talvez ele se encontre. Então, qual é o perfil e a apresentação do técnico ou tecnólogo, né, em mamografia? Geralmente é um público feminino, né? A maioria das mulheres se identificam logo no curso ali da mamografia, né, por ser um ambiente mais feminino, né, julgam-se pela questão da sensibilidade, né? A mulher tem uma maior sensibilidade para lidar com esse público. Mas também, né, temos profissionais, homens que atuam com mamografia, conheço alguns. Inclusive, hoje temos um colega aqui da Policlínica de Senhor do Bonfim, né? E parabéns, viu, colega? Porque se para mim, que sou mulher, é desafiador, né? Eu vou explicar o porquê aí na frente mais um pouquinho, quantos desafios né? Imagine para você que é homem. Então, tem uma questão aqui que, né, julga-se que os homens não escolhem mamografia por a questão do mamógrafo mesmo, da altura, né? Geralmente os homens são grandes, altos. Imagine o homem ali tendo que ter uma alta estatura, né? Tendo que abaixar. Eu que eu já tenho 1,60 m, eu vejo a dificuldade que é em alguns posicionamentos. Imagine para o homem. Mas não deixa, né, de ser, né? E de não poder atuar na área. É um grande desafio mesmo para o homem atuar, por a questão de realmente ter essa sensibilidade maior para lidar com esse público. Mas o perfil praticamente é esse, né? Para a mulher manter os cabelos bem presos, as unhas cortadas para não machucar a paciente, manter. E além de tudo isso aqui, tem algo mais na frente. Além da dimensão técnica, não vou me alongar na dimensão técnica, é tudo o que a gente falou, né? O profissional, quando ele sai do curso, quando ele sai da faculdade, né? Ele tem a obrigação e ele tem essa dimensão técnica, né, de conhecer o aparelho. Muitas vezes ele conhece, mas na prática mesmo que vai começar ali a praticar quando começar a trabalhar. Mas é obrigação, né, sua de profissional, você conhecer o equipamento que você trabalha, né, você dominar ali né, toda a questão técnica do aparelho. Então, isso aqui é base, é obrigação. Tem algo aqui que tem ali, tem parecendo até um meme aqui que eu não deixar de comentar. Agora que eu vi, eu lembrei, a paciente ali está olhando, né, para o profissional. Então, é um público muito sensível, muito desconfiado, muito mulher. Ela começa, quando olha para outra mulher, já começa assim, já
né, já começa a te olhar. Lembre-se, viu, gente, o paciente, ele te olha com olhos assim, ele olha até a tua alma. Então, ele percebe o teu olhar, ele percebe a tua indiferença muitas vezes, ele percebe que você está cansado, ele percebe que você não está com paciência. Então, o olhar do paciente para você lembre-se sempre que você está sendo ali vigiado por eles, viu? Então, é importantíssimo a sua conduta e a sua atitude com o seu paciente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque, assim, além de todas as minhas habilidades técnicas, né, eu saio da faculdade, eu saio do curso com as habilidades técnicas e pronto para o mercado de trabalho, né? Mas eu quero falar sobre a dimensão humana, que é sobre a humanização, que eu falou. Então, é algo de extrema importância, porque de que adianta eu dominar tudo se eu não consigo ser humano com o outro? Então, aqui, desde que começa, o profissional de mamografia, ele tem que ter um olhar atento para esse paciente, ele tem que olhar no olho do paciente, ele tem que entender a sensibilidade de cada paciente. E como lidar com essas pacientes, né? Lidando com elas. Eu costumo dizer, né, a lei do universo, que tudo que vai, ela volta. Então, se eu chego ali, né, entendo que aquele paciente precisa do meu serviço ali da melhor maneira, se eu dou para ela um bom atendimento, se eu sou cordial com a minha paciente, aquilo ali volta para mim, não volta? A lei do universo, ela é certeira, não tem outra. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, ela volta para mim. Isso aqui é certo. Então, vamos lá para ver qual é o público que eu lido todos os dias e que é muito desafiador. Para você que ainda não trabalha na área, que futuramente vai trabalhar com mamografia, né? Já conhecer qual é o público, né, que te espera. E você que já é profissional sabe, né, que falamos a mesma língua, que vai tirar de letra, porque a gente vai saber quem está falando a mesma coisa. Como é que esse público chega para mim? Geralmente para mim. Essa paciente, ela chega tensa, ela chega nervosa e ela chega com medo da dor e do resultado, né? Então, geralmente é esse público aqui que chega para mim. É dessa forma. Às vezes é cansativo, viu, gente? Todas as que chegam ali, tirando uma ou duas que vai chegar, que não vai chegar nesse estado aqui. Mas a grande maioria vai chegar sim. E o que eu quero dizer com isso, a questão da humanização, porque, como eu falei, a gente viemos de uma pós-pandemia. Então, a ansiedade e a depressão é um dos problemas que mais está sendo existente, né? Muita gente ansiosa, muita gente depressiva, e esses problemas ele vem afetando cada vez mais a grande população. E como lidar, né, com essa situação? Como lidar com esse público que chega ali? Ela chega com medo da dor e ela já sabe que o exame de mamografia dói. Já ouviram falar? Que o exame de mamografia é doloroso, dói. A mulher já chega com essa frase e com esse sentimento. Então, atento a esse estado emocional, compete ao profissional. Compete a mim aqui, compete a você aí trabalhar no setor de mamografia, tranquilizá-la, né, essa paciente, transmitir confiança e gerenciar as emoções. Eu preciso gerenciar as emoções da minha paciente e as minhas também. Como eu falei, a paciente está me vigiando. Então, não importa se eu estou com um problema pessoal, não importa como é que eu esteja naquele dia, eu tenho que gerenciar as minhas emoções. Eu tenho que transmitir confiança para a minha paciente e eu tenho que tranquilizá-la ela. Porque, caso contrário, aqui já sabem, né? Eu não vou conseguir realizar um bom exame. Tem algo que eu gostaria de compartilhar que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É uma síndrome, né, de vaso vagal, que é chamada. É a sensibilidade à dor, né? Então, algumas mulheres, não são todas, mas algumas mulheres têm uma sensibilidade maior à dor. Então, eu não sabia disso, eu descobri há pouco tempo, mas eu lembro que eu atendi uma vez uma paciente, né, realizando o exame de mamografia, já na minha terceira, que são 4 incidências de rotina normais, né? Realizei as 2 na terceira. Quando na terceira eu percebi que a paciente estava pálida. Percebi que ela estava pálida, eu falei, está acontecendo alguma coisa? Logo sentei a paciente, pedi para ela sentar.
E logo peguei um copo de água para ela para tentar acalmar a paciente. A paciente voltou, né? Pedi para ela levantar a cabeça com oxigenação para me sentir melhor. Eu falei, a gente pode continuar o seu exame? Pode, agora eu já estou melhor. Mas eu não sabia, né? Eu tentei conduzir a paciente, que bom que ela conseguiu ali voltar ao normal e conseguir terminar o exame, mas eu não sabia dessa síndrome. Então, tem pacientes que têm essa sensibilidade maior à dor. Inclusive, recentemente eu atendi já chegou uma paciente para mim já me avisando, eu tenho sensibilidade à dor. Ok. Vamos ver qual é a melhor manobra, a melhor forma de fazer o exame para que essa paciente não venha desmaiar dentro da sala de mamografia, né, gente? Então, eu tenho que conseguir identificar, né, cada paciente. O colega falou aqui, acho que foi a Aurélio que falou, que geralmente ele vai fazendo os exames ali, praticamente a mesma coisa com todos os pacientes, né? É bem raro ter algo diferente ali que você vai conduzir. Mas o posicionamento é igual, tudo é igual ali, vai acontecendo, a coisa vai fluindo. Na mamografia, não, é diferente. Na mamografia, cada paciente é de um jeito, é de uma forma. Nós que somos mulheres aqui, né? Tem mulheres que têm a mama pequena, tem mulheres que têm a mama grande, média e padrão mamário, cada uma de um jeito. Então, cada paciente vai chegar lá dentro da sala para mim e vai se apresentar de uma forma. E como você pode transformar, né, essa paciente que chega ali nervosa em uma paciente calma, tranquila e colaborativa? É um trabalho que tem que ser realizado, tem que ser feito ali, né? Eu vou tentar, né, conduzir toda a situação, usar de todas as manobras possíveis para que ela se torne calma, tranquila e que ela colabore comigo. Não é uma tarefa fácil, né? É um desafio, como eu falei, todas é de uma forma, toda paciente chega de um jeito, tem um padrão mamário diferente, tem umas que têm sensibilidade à dor mais do que outras, mas conseguimos fazer com que essa paciente seja colaborativa, é um grande desafio. A qualidade da mamografia, ela depende de várias coisas, né? É um exame, né, que é considerado como padrão ouro, né, a mamografia. Então, para detecção precoce do câncer de mama, então depende da qualidade do serviço desse profissional. Esse profissional tem 3 grandes situações ali. O profissional ele tem que ser habilidoso, ele tem que desenvolver habilidades técnicas e humanas para conduzir esse bom exame. Ele precisa dominar posicionamento, né? E ele precisa entender e saber sobre a compressão mamária. A compressão mamária, ela é algo que realmente incomoda a mulher, mas como desmistificar a compressão mamária? Porque muitas mulheres chegam com medo dessa compressão, né? Mas como desmistificar isso, né? Fazer com que isso eu tento fazer todos nos meus atendimentos. Tem pacientes que chegam, eu sei que eu tenho que fazer uma conscientização maior. Eu tenho que falar mais sobre os exames, eu tenho que identificar para que ela possa entender e suportar aquele incômodo ali. Né? Fora as pacientes que chegam, né, para mim com traumas de atendimentos anteriores. Esse aqui é o grande problema. Tem paciente que chega na sala, já chega com um bico assim, olhando por um mamógrafo e acha que o mamógrafo é um monstro que vai, né? Tem umas que chegam com a expressão, né? Falando que ouviu falar que vai explodir a mama, vai apertar tanto que vai, né? Então tem pacientes que chegam com bastante traumas, né? Essa paciente aqui, ela me falava que a mama dela era muito pequena e que o profissional, né, começou a falar de uma forma para ela que a mama dela era muito pequena e que ela ficou com tanto trauma que ela não quis mais fazer mamografia. E isso eu vejo assim diversas outras situações, as pacientes chegarem falando que tem trauma de atendimentos anteriores, né? E o que está acontecendo com esse profissional, né? Esse profissional ele não está conseguindo dominar sua capacidade técnica, humana. O que está acontecendo com essa rejeição, essa grande rejeição das mulheres realizar? Eu falo isso, gente, porque eu escuto isso todos os dias. Isso já é música para os meus ouvidos, viu? A paciente chegar e falar de um atendimento que ela teve anterior, que traumatizou de uma forma que ela não quer mais voltar a fazer o exame, que é tão importante para a mulher, que é o rastreamento.
Então, aliando cordialidade, habilidade, você pode chegar ao final do exame com a paciente relaxada e agradecida. É difícil, não é fácil. Eu não quero romantizar a mamografia, estou aqui toda de rosa, representando, né, esse lado feminino, mas não é tão cor-de-rosa assim a mamografia, tá? É muito difícil você lidar com pacientes que têm baixa estatura, e pacientes cadeirantes, né, colega Roger? É muito complicado chegar uma cadeirante e você conseguir, né, entregar o seu melhor ali. A paciente tem algumas dificuldades, uma série de dificuldades que a gente encontra, mas eu quero aqui dizer que os desafios, cada um que a gente consegue superar ali, que a gente consegue realizar um bom exame, a gente entende que nós somos capazes, né? E além de tudo, nós somos capazes de dar o melhor e entregar, né? Porque não é porque a paciente tem uma dificuldade, não é porque a paciente tem alguma situação ali que seja justificativa para que eu não possa entregar um bom exame, sabendo da minha importância, sabendo que meu bom exame vai, né, chegar a ter um diagnóstico ali precoce, essa mulher vai ser tratada e não vai chegar a algumas situações, né, de ser um tratamento mais invasivo. Muitas mulheres que chegam até a perder, né, suas mamas porque não foi diagnosticada precocemente. Então, entendendo que essas mulheres têm histórias, emoções, limitações e fragilidades, né? Eu tenho que entender e saber que todas elas trazem, né? Sempre é uma história ali, uma emoção, uma alimentação, uma fragilidade, e eu, como competência minha, eu tenho que identificar cada uma ali para poder trabalhar com cada uma delas. Eu atendi uma paciente que ela estava no estado de depressão, e ela me falou o quanto, de uma fala ela falando, o quanto esse atendimento, né, essa atenção, esse cuidado, deixou ela contente e feliz. Deixou ela, diante do estado emocional que ela estava, da forma que ela se encontrava, e ela chegou, né, e teve um bom atendimento, e você escutar isso da paciente, gente, é algo tão gratificante que isso te faz continuar. Porque um simples atendimento, tipo assim, você não está fazendo nada demais, mais do que a minha obrigação, eu estou fazendo aqui o meu papel. Mas o quanto isso faz diferença na vida do outro, na vida da pessoa, um bom atendimento, assim. As pessoas já estão tão acostumadas a não ser bem atendidas, né? E quando ela chega em um ambiente que ela é bem atendida, ela já começa a estranhar. Porque é uma realidade. Isso não significa que é só o ambiente público ou particular, eu vou para o particular que eu vou ser, né? Não. Então, assim, quando a gente chega, a gente ouve isso, né, de cada paciente, a gratidão por você dar um atendimento que é da sua obrigação, é isso que nos faz ainda mais continuar. Aqui eu tenho, né, pacientes com várias limitações de movimentos, né, eu sempre registro, e sempre tudo que vocês virem aqui nas minhas imagens, eu peço para elas, para que eu possa tirar fotos, para que eu possa mostrar para outros colegas, para os meus alunos, e elas permitem que eu tire essas fotos, né? É uma grande dificuldade, algumas limitações que o paciente tem, paciente com algumas deficiências também. Eu lembro que essa paciente ela tem uma deficiência enorme e eu tive uma grande dificuldade para realizar o posicionamento da crânio-caudal, né? Mas coloquei ali na anamnese, importantíssimo, tudo que a gente vê, a gente relatar, porque nós somos os olhos da medicina, né? Então, o médico não visualiza e o médico não vê nada na paciente ali. Isso é o meu papel de tudo que a dificuldade que eu encontrar, eu colocar ali na anamnese. Existem as variações anatômicas, assim como eu falei, nós somos únicas, nenhuma mulher é igual a outra, e essa questão de padrão mamário ela é muito complexa. Então, tem mulheres que têm mamas, né, grandes, pequenas, tipo Jojo Todinho, que tem que fazer um verdadeiro mosaico, que tem que dividir, né, colegas sabem, a gente trabalha com CR, então a gente tem ali as placas de CR, e a gente tem receptor de imagens, né, que a gente tem que dividir aquela mama. E o quanto isso é desafiador, a gente tem que estar ali, né, identificando cada variação e tentando entregar o nosso melhor. Além de uma coisa que deixa as pernas da gente bambas, eu não sei, até hoje, minhas pernas ainda ficam um pouco bamba quando chega complementação, né? Por quê, né? Eu acho que eu não falei na minha apresentação ali, mas eu voltei aos estudos, eu voltei a estudar, eu estou fazendo um tecnólogo, estou no 4º período, porque eu sempre, né, gostei dessa ideia da educação continuada,
E assim, eu preciso continuar, eu preciso avançar, eu preciso aprender cada vez mais, para quando não chegar uma situação ali, eu ficar de perna bamba sem saber o que fazer. Então, é uma grande dificuldade que nós, né, profissionais, encontramos quando chega ali complementação, marcações, alguma coisa, a gente tem que ter um domínio. E sempre a gente conta com o apoio, né, do radiologista, do mastologista, de alguém que possa ali nos ajudar e nos orientar. Porque cada caso é um caso, cada padrão mamário é um tipo de padrão, então é uma certa dificuldade que a gente encontra bastante desafiador também. Falando de algumas comorbidades, eu lembro que eu registrei essa, que era uma paciente renal, né? Ela tinha uma mama extremamente, estava bem, assim, muito densa, e eu tive um grau de dificuldade para realizar essa mamografia, mas coloquei lá na anamnese da paciente, tudo certinho, para que o médico pudesse entender, né? Porque essa questão da compressão mamária, ela tem que ser uniforme ali, ela tem que ser adequada para entregar um exame de qualidade, lembra? E essa paciente foi a imagem que eu consegui entregar, né? A paciente não suportava mais a dor e ficou desta forma, e eu enviei para o médico, mostrei a situação, por que essa imagem foi dessa forma, o médico entendeu, claro, laudou. E essa paciente, engraçado, tem 1 ano que eu atendi ela, o ano passado, ela voltou e já voltou com a mama, ela fez um tratamento, né, desinchou, já estava melhor para realizar essa mamografia. Mas no momento foi bem doloroso para ela e foi difícil para mim conseguir realizar. Quando eu falei para vocês sobre histórias, né? Cada um chega com a sua história. Então, assim, chegam pacientes com muitas histórias e eu começo a conversar com elas ali dentro de... Geralmente é o quê? 5, 10, 15 minutos no máximo que é para a gente atender uma paciente, né? Tem pacientes que possa ser que demore mais, mas assim... Tem pacientes que trazem ali suas histórias. Em alguns minutos ali eu consigo acessá-las, consigo entendê-las, o que ela, né, e o porquê de tudo. Essa paciente, eu lembro que eu tive uma dificuldade, porque se vocês estão vendo aí, né, a parte inframamária da mama dela está toda comprometida. Então, pacientes que têm queimaduras, algumas questões ali na mama que mudam o padrão, né, e criam uma certa dificuldade para o profissional realizar. Eu fiquei comovida com a história dessa paciente, porque ela me falou que ela foi sobrevivente porque ela sofreu de violência doméstica, ela e a mãe dela, porque o pai tacou fogo nelas. E é história, né, gente? Chega ali e é lidar com o humano e entender a história de cada uma. Não dá para olhar para essa paciente e achar que com indiferença e achar que chegou uma bomba para mim. Uma paciente com uma situação dessa aqui, tão complicada para mim realizar o exame. Então, é entender a história, acessar ela e dar o melhor, entregar o melhor, sempre. Fora as pacientes oncológicas, né, que chegam, né, para nós, com essa questão de padrão ali, com esvaziamento da axilar, com várias outras questões que dificultam o meu posicionamento ali, no meu melhor posicionamento. Então, assim, diante de todos os desafios, de tudo que vem, né, sendo apresentado para mim todos os dias, né, essa questão de humanização na prática, né, que eu venho desenvolvendo, tem uma frase que eu gosto muito, mais uma frase, né, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. Então, eu sigo isso à risca, eu sigo muito à risca mesmo, porque todas as pacientes que passam por mim, eu consigo deixar a marca do meu bom atendimento. Isso não é porque eu quero, né, ser vaidosa, não é porque eu quero, não, é porque eu sei do verdadeiro sentido que é, e eu estou cumprindo o meu verdadeiro papel, né, realizando isso. E nessa humanização na prática, está nascendo um futuro projeto meu, né, que é a MMG, a Moça da Mamografia mesmo. É um grupo de apoio que eu já estou criando com algumas amigas minhas, algumas colegas de policlínica, algumas que falam do mesmo assunto, né, e sofrem das mesmas questões ali. Então, a gente se apoia, a gente tira dúvida, a gente compartilha, dá sugestões. Então, é algo que eu ganho muito, eu digo que eu ganho porque é um ganha-ganha, porque minha colega ganha, eu passo para minha colega me passa, e isso tem um poder imenso, uma grandeza imensa, porque a gente compartilha bastante conhecimento para que a gente possa se ajudar, né? Porque além da educação continuada, claro, além das habilidades humanas ali, eu, né, tenho que entender que se eu assumir aquilo tem que fazer sentido para mim.
Eu realizo algumas estratégias das quais eu até compartilho, né? Quem trabalha em policlínica, como eu já falei, já sabe, não pensaram nos técnicos de mamografia quando fizeram as policlínicas, porque a gente tem uma dificuldade imensa, é quase 5, 6 mil passos por dia que a gente faz, né? Um verdadeiro desafio atuar na mamografia nas policlínicas, porque a gente tem que se deslocar a todo momento, né? Enquanto eu uso de algumas estratégias, eu tenho que usar da minha criatividade. Enquanto eu vou lá digitalizar, né, as incidências, eu deixo elas dentro da sala, né, abrindo a caixinha de mensagem ali para pegar uma mensagem para ler naquele dia, como uma reflexão para elas. E coloco também um dispositivo com som de, como é que eu posso dizer, músicas relaxantes, para que eu possa proporcionar, né, um momento ali de relaxamento para que eu consiga fazer o meu bom exame. Então, isso tem dado resultado, isso tem dado certo, e elas ficam muito agradecidas, e eu fico muito feliz em elas estarem se sentindo bem, e o principal de tudo é conseguir fazer ou entregar o meu bom exame. Então, tem algo que eu sempre penso, né, que você nunca saberá quantas vidas você transformou, mas elas saberão, né? Então, são muitas vidas que passam, né, nas nossas vidas ali, naquele momento, que a gente não pode deixar de passar despercebido. Tem situações e tem pacientes que chegam ali que eu vejo que eu posso passar um pouquinho minha agenda, eu vou me atrasar toda. O máximo que às vezes eu fico ali com a paciente, que eu demoro mais um pouco com ela, que eu preciso entender, que eu preciso conversar. Às vezes a gente é um pouco psicóloga, né, na vida das pacientes ali, mas quando eu sei que eu me atraso, enfim, mas quando eu entrego isso, eu consigo me conectar com elas. Eu me conecto com essas vidas. Então, eu tenho um grande exemplo eu tenho pacientes que pegam meu número, troca figurinha comigo, manda mensagem. Tem um paciente recentemente que me convidou para fazer uma viagem com ela. Então, você percebe qual é a importância, né? Qual é a sua importância na vida dessa pessoa? Então, isso me faz saber que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou desenvolvendo o meu trabalho da maneira correta. Bem, bati um recorde que eu achei que eu não ia... Carlos falou... Tinha até uns vídeos, uns áudios, mas enfim, consegui entregar minha mensagem, acredito que no tempo certo aqui, no cronômetro aqui. Mas é isso que eu quero concluir para vocês, né? Vocês que trabalham com mamografia, vocês que futuramente vão trabalhar com mamografia ou qualquer outra área da radiologia, né? É o que a gente mais falou aqui hoje. Primeiro, eu tenho que buscar, eu tenho que buscar minha educação continuada, eu não posso desistir, né? Não é o primeiro desafio ali que vai me acontecer que eu vou desistir, eu devo continuar, porque se eu escolhi, né, ser e exercer a profissão que eu, né, escolhi, eu tenho que continuar. Então, continuar, para mim, é isso. É estar fazendo a minha entrega, é dando o meu melhor e eu me conectando com o meu paciente, que é o que eu coloco assim como em primeiro lugar. E quero agradecer pela atenção de todos. Parabéns. Parabéns por passar tão levemente o seu conhecimento. Uns brindes aqui da homenagem à sua palestra. Quem tira? Cadê Isa? Ora, Isa. Ela está dormindo, a outra também. Qual foi, minhas assistentes? Esse horário da tarde é assim.